Boa noite, somos Lucas Rosendo e Carleandro Silva. Nosso sistema é um sistema de pet shop. O objetivo é implementar um software com todos os conceitos de PO. As funcionalidades que implementamos são cadastro de clientes e de pets, tem a associação do pet ao cliente, que é o dono do pet, a listagem de pets, agendamento de serviços, tem a listagem de agendamento e tem polimorfismo e exceção. A estrutura é cliente, pet e serviço de agendamento, sendo o cachorro, gato e pássaro classes filhas de pet. Os requisitos são JDK e a equipe novamente. Eu vou apresentar um pouco do código. Vou apresentar as classes. Primeiramente, pet, que tem os seus atributos, tem os seus construtores. Também vai possuir a classe, o método que vai ser sobrescrito entre pássaro, gato e cachorro. Pássaro vai possuir o construtor e o método sobrescrito. Gato, da mesma forma, e cachorro também. A diferença entre cachorro, gato e pássaro vai ser a raça, que a gente decidiu não adicionar raça a pássaro, somente a cachorro e a gato. Na parte de cliente, a gente vai ter a lista de pets do cliente, que cada pet que o cliente ter vai ser adicionado à lista de pet. A gente vai ter os construtores, getSet e os métodos. E adicionar pet, vai adicionar a lista. De remover pet, vai remover da lista pelo nome do pet. A gente vai ter a listar pet e também um sobrescrito com a descrição do cliente. Em agendamento, a gente vai ter construtor, vai ter uma exceção, e a gente vai ter um método de realizar agendamento, recebendo serviço para executar serviço, que é uma delegação, recebido de serviço. Em serviço, a gente vai ter todo o construtor, 2 métodos de sobrescrita, e se a gente for novamente em agendamento, a gente vai ter um tratamento de exceção. Esse tratamento de exceção, ele recebe de exceptions. Ele vai tratar a exceção para o cliente com dados inválidos, vai tratar a exceção para o cliente que não possui pets cadastrados, e quando a gente for pesquisar, o cliente não vai encontrar. Se não encontrar, ele vai mostrar que o CPF foi não encontrado. A gente vai ter serviço, que eu já apresentei, e um serviço executável, que vai ter somente uma interface que retorna um serviço executável. Olá, professor, aqui é o Carleandro, e dando continuidade ao código, eu fiquei responsável por explicar a classe main e, por fim, rodar o nosso código. Importamos a arraylist, date, scanner, as exceções que fizemos, de cliente não encontrado, de cliente sem pet, enfim. Aí, começando aqui na classe main, nós criamos uma lista que armazena objetos do tipo clientes, que vai ser usada para cadastrar os clientes do pet shop, o scanner e também outra lista para armazenar todos os agendamentos feitos pelo sistema. Entrando no nosso método principal, a main, nós criamos uma instância da classe main e fizemos um laço infinito, while true, que enquanto a opção não for 5, ele vai continuar rodando nosso código. No caso, a opção 5 é para sair. Aí a gente fez um menuzinho e pediu para o usuário digitar. Aí, com base na opção que ele digitasse, a gente direciona para a funcionalidade correspondente. Aí, caso 1, o menu cliente, o 2, o menu pet, o 3, o menu de serviço, o 4, listar agendamentos e 5, fecha o programa. Cada opção chama um método específico. E aqui também a gente criou um try-catch, um tratamento de exceção. Se algum método chamado lançar a exceção cliente sem pet, o erro será capturado e vai aparecer essa mensagem aqui de atenção. Bom, já nesse outro método, o menu cliente, ele também vai printar esse menuzinho aqui e, de acordo com o usuário digitar, vai entrar num desses casos.
Aí, no caso, tem 1 novo cliente, 2 remover cliente, 3 listar cliente e 4 caso ele queira sair. E também um default caso o usuário digite uma opção inválida. Aí ele retornará para o menu cliente. Aqui no método novo cliente, ele vai solicitar o nome, o CPF e aqui tem uma verificação se o CPF já existe. Aí esse laço for aqui, ele vai percorrer a lista do cliente e se encontrar algum cliente que já tenha o mesmo CPF, ele vai printar esse erro aqui, que já existe um cliente cadastrado com esse CPF. Ele também vai pedir o telefone e depois de todas essas informações, ele vai criar um novo objeto cliente com os dados fornecidos. Já no método remover cliente, ele vai verificar se a lista de clientes está vazia. Caso esteja, ele vai printar nenhum cliente cadastrado para remover. Caso não, ele vai pedir para informar o CPF. O usuário vai digitar o CPF. Outro for, onde ele vai percorrer a lista de clientes e vai procurar o CPF correspondente. E se ele encontrar, vai armazenar nessa variável aqui cliente removido e vai ter uma condição aqui, que se encontrou o cliente, ele remove da lista e confirma a remoção. E caso ele não encontrou, ele vai entrar nesse try catch, que é a exceção da nossa classe cliente não encontrado exception, e exibe a mensagem de erro. E aqui nesse método de listar clientes, ele vai verificar se a lista de clientes está vazia, e se estiver, ele avisa que não há clientes. E caso não, ou seja, caso houver clientes, ele vai percorrer esse loop for, mostrando o nome, o CPF e o telefone. E aqui no método menu patch, aqui a gente já previne que ele pode lançar uma exceção, cliente sem pets. Então, ele pede para o usuário digitar o CPF do cliente. É a mesma questão no de cima. No caso, ele percorre o for para ver se encontra o cliente. E caso não, ele vai lançar a exceção de cliente não encontrado. E caso ele encontre o cliente, ele vai mostrar esse menu que é personalizado, que vai aparecer o nome do cliente e vai pedir para digitar uma opção. Se for 1, ele vai cadastrar pet, se for 2, remover o pet, se for 3, vai listar os pets. Lembrando que esses pets são do cliente encontrado. E caso for 4, ele vai sair, e se for outro número que não esteja, vai entrar no default e vai ser printada a opção inválida. No método cadastrar pet, ele pede o nome do pet, idade do pet, o porte do pet, pode ser pequeno, médio ou grande, o tipo de pet, pode ser cachorro, gato ou pássaro. E criamos uma variável pet do tipo pet, que inicialmente ela é nula, que depois será usada para instanciar o pet conforme o tipo escolhido. Aí tem os tipos, se for o cachorro, aí vai pedir a raça do cachorro, se for 2, vai pedir a raça do gato, e se for 3, não pede raça porque o pássaro não tem raça. Aí, caso escolhesse, por exemplo, no caso o cachorro, vai criar um objeto tipo cachorro e passar todos os parâmetros que ele havia adicionado, que no caso foi o nome do cachorro, a idade, o porte e a raça do cachorro. E irá adicionar ao cliente, que é o dono do pet. E aqui ele vai adicionar o pet recém-criado à lista de pets do cliente usando esse método adicionar pet, que é da classe cliente. E já no método remover pet, ele vai solicitar o nome do pet e aqui ele chama o método remover pet da classe cliente, passando o nome do pet. Aí esse método vai retornar true se o pet foi encontrado e removido e falso caso contrário. Aí tem essa condicional aqui, que se o retorno for true, ele vai exibir a mensagem de sucesso, e caso não, é porque não encontrou nenhum pet com esse nome. Aqui embaixo, o método de listar pets. Ele também vai lançar uma exceção, caso tenha algum cliente que não tenha o pet. E aqui ele vai obter a lista de pets do cliente. E se a lista estiver vazia, vai lançar uma exceção de que não possui pets cadastrado. E caso haja pets cadastrado, ele vai percorrer a lista
e imprimir a descrição de cada um, usando aquele getDescrição da classe pet. E agora o método de menu do serviço, ele também pode lançar uma exceção de caso o cliente não tenha pet cadastrados, e aqui pede para digitar o CPF do cliente, e é o mesmo esquema do que a gente já havia falado, e caso ele não encontre, também lança uma exceção se a lista de pets estiver vazia, e aqui exibe todos os pets cadastrados para aquele determinado cliente com um índice para seleção. Aí aqui ele pede para escolher o pet para agendar o serviço. Aí aqui a gente pega o pet selecionado com base do índice informado e a gente ajusta para o índice da lista. Aí aqui tem um pequeno menuzinho para ele digitar o que ele quiser. E aqui a gente cria um objeto de serviço com o nome e valor e a duração conforme a escolha do usuário. A gente fez para banho, banho em tosa, adestramento, consulta veterinária e tudo criando um novo objeto de serviço. Aí tem os valores. Caso ele digite um número inválido, vai entrar nesse default também. E aqui ele solicita uma data válida para o agendamento. E aqui a gente tem uma validação para aceitar somente datas válidas. Aí aqui tem um try catch, que valida a data, e se estiver inválida ou mal formatada, algo assim do tipo, ele vai exibir um erro e encerra o método. E aqui ele vai tentar criar o agendamento com os dados informados, e caso não consiga, ele vai lançar a exceção de Pet Shop e exibe a mensagem de erro. E se não lançar, ele adiciona agendamento à lista. E nesse método aqui de listar agendamento, ele vai verificar nessa condição aqui, e se a lista de agendamento está vazia, ele vai exibir que nenhum agendamento encontrado, e caso não, ele vai printar esse menuzinho aqui com todos os dados do agendamento. Aí inicia conforme para percorrer todos os agendamentos e printa cada um com todas as informações. E por último, para fechar o programa, caso o usuário queira fechar o programa, ele vai apertar o número 5, que é para sair. E caso ele aperte, vai entrar nesse método de fechar o programa, que basicamente ele fecha o scanner para tirar todos os recursos de entrada. E a gente usou esse system para encerrar o programa mesmo. E é basicamente isso. E agora vamos para rodar o código. E aqui começamos o menu Pet Shop. Vou apertar em gerenciamento de clientes e vou tentar listar o cliente. Só para ver. E aparece que nenhum cliente está cadastrado. A mesma coisa eu vou fazer para listar um agendamento, nenhum agendamento encontrado. Vou apertar em 3 para digitar algum CPF e vai mostrar aqui erro cliente CPF não encontrado também. Então tá tudo limpo. Vou só para adicionar pet, vou adicionar também algum CPF e também não encontrado. Então vamos lá, vou adicionar um cliente, cadastrar cliente. O nome dele vai ser Carleandro. Vou colocar 1, 2, 3 para ser mais rápido. 1, 2, 3. Pronto, cliente adicionado. Aí vamos adicionar um pet para o Carleandro. Pediu o CPF. Pronto, menu de pedido do Carleandro. Aí eu vou tentar remover. Aí digite o nome do pet a ser removido. Aí eu vou pôr dog, só para ver. Aí pet com esse nome não encontrado. Aí eu vou novamente em gerenciamento de pet, vou adicionar meu CPF, tá para listar. Atenção, cliente Carleandro não possui pets cadastrados. Exatamente. Agora vamos adicionar. Vou adicionar meu CPF, cadastrar. O nome do pet vai ser Booker. Idade 2. Pequeno. Esse é um cachorro. Esse é um vira-lata. Pronto, pet cadastrado com sucesso. Vou adicionar mais outro pet. Cadastrar pet. O nome do pet vai ser Blue. Idade do pet 1. Pequeno. Vai ser um pássaro. Pet cadastrado com sucesso. Pronto, aí eu vou listar os meus pets. 1, 2, 3. 3, listar pet. O cachorro e o pássaro. Aí vamos lá. Gerenciar novamente. 1, 2, 3. E vamos remover. Digite o nome do pet ser removido. Blue.
pet foi removido com sucesso. Vamos fazer novamente e colocar um pet que não existe. Qualquer coisa, pet com esse nome não encontrado. Pronto, agora vamos agendar um serviço para mim mesmo. Vai ser o Hulk mesmo. E vamos agendar um banho todo. Vou informar uma data inválida aqui, só para ver se vai. Ó, data inválida, use o formato correto. Vou novamente agendar um serviço. 1, 2, 3. Escolher o pet. Banho tosa. Vai ser dia 21/5/2025. Pronto, ó, agendamento realizado. Aí apareceu os dados do dono, o pet, o serviço, a data, o preço e todo o serviço que vai ser executado. A decisão, no caso. Aí vou apertar em listar agendamentos e vai ter listar de agendamento. Aí eu vou listar novamente, adicionar um outro serviço, vai ser o Hulk, e vai ser uma consulta veterinária. Aí vai ser dia 22. Pronto, e eu vou apertar para listar. Aí listou tanto o agendamento 1 e o agendamento 2. E é isso, vou apertar em 5 e pronto, programa encerrado, até mais. Então foi isso, professor, basicamente nosso código. Queremos agradecer e é isso, muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.